Então, nós vamos falar um pouquinho, primeiro, de imagens. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho. Estão ouvindo? E o reino de Hantep e seu povo serão livres novamente! Eu fui egoísta. Te pressionei, mas nunca te expliquei por que te fiz treinar tanto. E quanto aos seus pesadelos? Eu vou até o reino de Hantep e acabarei com tudo isso. Não queime com ele! Vai e encontre o Nainisata. Traga-o até mim. Meu Deus! Finalmente você está aqui. Quem é você, tolo mortal? Eu sou aquele que te convocou e abriu o caminho até o centro da Terra. Eu sou muito velho e eu te conheço muito bem para sua magia do mal ter qualquer poder sobre mim. Pra onde a caixa foi? Ela sumiu. Oh, meu querido e redondo traseiro. Não se preocupe, ele ainda está aqui. Posso vê-lo claramente. Se nós não acharmos, estamos perdidos. O que você está fazendo no deserto? Procurando um escorpião para colocar nas suas orelhonas enquanto dorme. Não, espere, Hanai. Essa é a árvore dos segredos. É proibido tocar nela. Não se preocupe, eu vou tomar cuidado. Prontinho. Essa não! As flores secretas! Ah, relaxa, são só flores. Mas não acha isso estranho? Ah, eu não vou. Vocês não têm escolha. Sem as flores, os tsurus não poderão voar. Estou contando com vocês. Mãe, eu quero ouvir o bebê. Qual vai ser o nome dele? Joey não, né? Porque já é o meu nome. Claro que não. Vai ser menina. Nós não sabemos o que vai ser, então... Ups. Seu nome é Joey, né? Eu sou Bito. Você sabe falar? Sei, e você também, né? Está procurando o seu bebê? Seu bebê estava com o Joey. Onde é que você vai, Ana? Procurar o Joey. Esconde, esconde, adoro. Como pôde esquecer do que mamãe sempre dizia? Filha, se misturado é lixo. É muito mais fiel. Chorume! Sou o General Chorume! Sim, General Chorume. Eu sou o Super Tung! Pelos poderes do plástico bolha! Super Fashion. Aliás, sou a Super Seda. E você? Eu sou o Murano Man, em homenagem à Ilha Murano. Um desastre ambiental, minha cara Felícia. O lixo contamina as águas dos rios. Agora que tenho 15 anos, finalmente posso ir até a superfície. Feliz aniversário, meu filho! E tudo isso será seu. Você tem 1 ano para o príncipe se apaixonar por você. Estou decidida. Eu quero. Vamos casar esses dois amanhã. O príncipe Lucas vai se casar. E não é com a Serena. Foi tão lindo. Bom, eu comecei mostrando um pouquinho de animação, desde a animação adulta, né? Para a gente poder falar um pouco de voz. O meu tema é voz além do jogo. E aí a gente primeiro precisa pensar em o que a voz significa para um game. Desde um NPC que vai dar para a gente, né? Aquelas frases que vão se repetindo, até os comandos, ou aquilo que quando você acerta, erra, quais são os tipos de vozes e emoções que são dadas. Tudo isso tem que ser pensado quando a gente pensa em voz. Por quê? Porque a gente traz uma realidade, eu sempre falo isso, que a voz ela traz uma realidade para um mundo paralelo. Quando você trabalha a voz, você vai trazer a realidade e a emoção. Então, quando a gente pensa em formação de voz, a gente tem que pensar em qual é o objetivo e para que aquilo vai ser utilizado. Eu divido sempre, para a gente conversar sobre voz em games, em 2 grupos. A voz original
e a dublagem em si. São duas coisas diferentes. Aqui, nesses samples que eu mostrei, a gente tem alguns modelos de dublagem. Mas a voz original é algo extremamente forte no trabalho que a gente faz na Scriptus. A Scriptus hoje tem 8 estúdios de áudio e 3 estúdios de vídeo no Brasil, aqui em Belo Horizonte, e 3 estúdios de áudio na Cidade do México. Então, ao todo, nós temos 11 estúdios de áudios. No México, a gente faz uma média de 16 a 20 longas por mês. No Brasil, aqui em Belo Horizonte, nós trabalhamos com de 27 longas, que é o mínimo que a gente faz por contrato todo mês, a 55 longas por mês. É um número extremamente expressivo. Nós temos 150 atores presenciais e estamos em plena formação de mais 100 atores para trabalhar online. São 14 diretores de arte, 7 mixadores, 12 tradutores. Dentre esse universo de voz gigantesco que a gente trabalha, tanto voz quanto acessibilidade, inclusive para games também a gente faz, a gente tem a parte de game. E nela a gente precisa começar falando de voz original. O que é voz original? É quando você cria a voz pela primeira vez. A gente tem que entender que o game não é só aquele game famoso que você conhece, como, por exemplo, o Ragnarok, que eu falo que é o mais famoso que a gente fez, que a gente dublou, né? Mas você tem uma série de pessoas produzindo agora, fazendo games. E o game, ele é feito da mesma forma que uma animação inicialmente, alguns pontos são da mesma forma. Quando chega a voz para a gente, nesse ponto é igualzinho a animação. Ou você tem um animatic, ou você tem uma estrutura muito básica. E você tem a imagem do personagem. E da imagem do personagem, a gente vai criar a voz para aquele personagem. E aí, dependendo, se for uma estrutura adulta, realista, você vai trabalhar com atores que vão trabalhar com vozes realistas. Se for uma coisa infantil, né, você vai trabalhar com voz caricata. Existe uma tendência hoje, especialmente para quem gosta de games adultos, a pensar sempre no realismo. Mas a voz caricata, especialmente quando a gente pensa para crianças, por exemplo, eu estava vendo uma palestra aqui ao lado sobre educação. E professores desenvolvendo games para a área de educação. Ali você também trabalha a voz. E aí a voz caricata é extremamente interessante. Essa construção, ela vai vir primeiro da imagem que a gente tem. Então, você vai receber a imagem do personagem. E você vai ter as características de personalidade daquele personagem. E a partir dessa imagem, você vai criar uma voz. E você vai criar uma personalidade. É isso que a gente tem que entender. Uma voz não é só uma voz. Ainda que eu suba a voz e eu coloque a minha voz de forma mais amorosa, eu estou entendendo que quando eu faço isso, eu não estou criando nada além de voz? Ou eu crio uma personalidade? Eu crio uma personalidade. Quando eu coloco um grave com fry e começo a colocar outros elementos de som, uma rouquidão, eu crio outro tipo de voz e eu crio outro tipo de personalidade. Então, quando eu falo que voz é emoção, é porque muitas vezes, quando a gente está jogando, a gente nem sente isso. A gente entra no jogo e não percebe que a parte vocal ela é essencial para que você consiga não só jogar, entrar e saber o que é para ser feito, mas também entrar no mundo daquele jogo. Entendem o que eu quero dizer? A personalidade do personagem vai vir ali. E isso é uma construção que a gente chama de construção por voz original.
Então, o que é a voz original? Vamos ver se ficou bem claro. O ator recebe uma imagem do personagem que vai ser feito ali para o game. Ele ainda não sabe todas as falas. Ele recebe muitas vezes as características, a personalidade que eu quero trazer. E a partir daí ele vai trabalhar com vozes. Normalmente os desenvolvedores vão pensar da seguinte forma: quero teste. Então a gente manda até 3 vozes, normalmente, e manda um fragmentozinho de texto, e a gente manda até 3 vozes em teste para que o desenvolvedor escolha aquela voz que ele quer no personagem. Às vezes o mesmo ator manda mais de uma opção. Então, primeiro eu preciso de ter essa voz aprovada. A voz está aprovada, aí a gente começa o processo de produção de voz. A gente vai receber, e aí diferente da dublagem de filme, por exemplo, porque a dublagem de filme você já tem o filme pronto. Na dublagem de game, dependendo da decisão, game é uma coisa muito interativa, né? Porque dependendo da decisão que você toma, você vai para um lugar ou para o outro. Isso vai fazer com que você tenha não um vídeo em sequência igual uma animação. Mesmo que eu já tenha um animático, alguma coisa assim, eu vou ter muitas frases separadas e muitas falas separadas. Então, normalmente o que a gente faz é deixar na tela aquele personagem que a gente vai fazer e eu deixo o áudio ali, numa trackzinha de áudio, que foi o áudio aprovado. Porque aí eu ouço o áudio aprovado e faço esse áudio. Então, se eu tiver que jogar uma voz de cabeça, sabe, uma voz toda para cima, ou uma voz grave, ou um fry, eu tenho mais mobilidade para saber o que foi aprovado e conseguir fazer as falas, tá? Essas falas separadamente. Normalmente se grava separado quando você é um personagem, ou quando você tem aquela fala que se repete, e às vezes você tem uma fala que vai se repetir num NPC, por exemplo, 4 vezes, mas em cada uma eu quero, com a mesma frase, eu quero dar uma intenção diferente. Isso é a criação da voz original. Você tem toda uma base para criar um novo game. E aí você está fazendo a voz. Muitas vezes, tem desenvolvedores que gostam de mandar para a gente uma basezinha pronta do que ele deseja. Então, ele manda com a própria voz. E aí a gente tem as informações e vê uns fragmentos do animático com a vozinha dele, só para a gente saber o que ele deseja. Mas é crucial, e de forma geral, não posso reclamar, o desenvolvedor sempre permite que a gente faça isso. Eles pedem sempre que a gente tenha uma liberdade para incluir as reações, os reacts, que são as reações do personagem. Se caiu, se levantou, sabe? Então, não é só o que você fala, mas as reações também, elas fazem parte dessa criação de voz original. Por outro lado, a gente tem... Gente, pode perguntar, tá? Quem tiver dúvida, quero saber de voz original, etc., tá ali, pode perguntar. Por outro lado, a gente tem também, quando você já tem aquele processo do projeto pronto, e ele vai ser dublado. O projeto que ele é dublado, primeiro, são todos os projetos vão ser dublados? Eu sempre vou ter o projeto dublado? Não, porque isso gera o quê? Um custo, é um novo custo. Então, você tem os custos de produção, quando você trabalha a voz original, você está no custo da produção. A voz original ela é parte da produção. Quando você vai passar de uma língua para outra, você não está mais no processo de produção, você está na pós-produção. E é muito raro a gente ter uma grana separada para a pós-produção. É por isso que nós que somos mais velhos, tá? Que começamos lá no Atari, né? Antes do Atari tinha um gênios, brincávamos. Então, nós começamos pensando em quê? Pensando em aprender inglês, não é isso? Ouvia inglês e tinha que entender inglês, e muita gente até hoje gosta, mas a gente hoje tem jogos que vêm do mundo inteiro. E aí, realmente dificulta ainda mais. Então, a dublagem, muita gente fala, eu gosto de dublado, eu não gosto de dublado. Eu falo que nem é uma discussão para mim, porque eu acho que isso é uma discussão de pessoas do nosso grupo cultural social, que tem algum acesso maior. A gente está num país em que 99% da população não tem fluência em segundo idioma. E tem dificuldade de leitura, e muitas vezes dislexia.
Então, eu entendo a dublagem como uma forma de acessibilidade. Porque eu torno acessível. E isso é um fato, isso não é nem discutível. Quando a gente pega clientes que mandam para a gente um filme, por exemplo, eles falam claramente que um filme chega a ser 90% mais alugado no streaming depois de ser dublado. Então, o grupo das pessoas que falam gosto mais ou gosto menos é aquela coisa da sua bolha. Não é a realidade do país que a gente vive. E aí, quando a gente pensa em dublagem, nesse caso, eu tenho que entender que eu já tenho um boneco pronto. Ali eu já tenho o boneco pronto, ele já foi feito e ele já tem uma voz original. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar atores que tenham uma voz parecida, se o objetivo é manter a originalidade. Uma das maiores críticas que a gente tem à dublagem é a alteração do original. Então, isso vai depender muito de quem está contratando e do objetivo que ele tem. Por exemplo, quando a gente faz para a China, eles gostam, inclusive, de marcar horários específicos em que eles possam participar via Meet de fragmentos, especialmente de início de gravações. Olha que interessante isso. Então, é um cliente sim, extremamente exigente. Ele exige 3 testes de voz, que já não é mais para criar o personagem. Olha a diferença. Já existe uma voz, então ele manda aquela voz original e exige, por exemplo, 2 ou 3 testes para aquela voz. A gente vai procurar as vozes que são mais próximas de quem fez a voz original. Se tiver um caricatural, eu vou procurar um ator que faça o caricatural mais próximo, para que a experiência do gamer seja muito próxima. Esse é o objetivo. Inclusive, quando a gente faz, a gente muitas vezes ouve o que foi gravado no original, aí vai depender muito do que o desenvolvedor vai te mandar, e a gente vai fazer aquela voz. E muitas vezes é um desafio, especialmente com o mundo asiático. A gente trabalha muito com o asiático aqui. E aí, você tem um fragmento desse tamaninho de áudio, em que o asiático falou que seria em português desse tamanho. Então, isso é um desafio muito grande para a gente. Por isso, a gente tem que trabalhar com tradutores que dominem, inclusive, a língua original. Tá? E não façam tradução só pelo inglês. É importante que a gente tenha tradutores de mandarim, por exemplo, que possam acompanhar. Só que isso tudo é custo. Quando eu coloco um tradutor, por exemplo, que já fez a tradução, e ele vai estar dentro de um estúdio participando da gravação, ele custa por hora. Quando eu tenho que fazer 2 testes de voz por personagem, eu tenho um custo. E aí vem um ponto, né? Qual é a verba para pós-produção que aquela pessoa vai ter? Então, tem acontecido muito é que, às vezes, partes do processo são puladas, vamos dizer assim, porque nós precisamos de quê? De uma verba menor, de um custo menor. O budget do cliente é menor. Então, isso depende muito, o nível de exigência, o nível que o cliente vai ter, vai depender muito do custo que ele tem e do desejo que ele tem. Por exemplo, às vezes acontece de chegar e falar, eu não quero algo como original. Porque não, eu quero algo mais cultural, que chegue mais perto da cultura de vocês. Então, ele te dá liberdade de adaptação. Eu falo muito que a gente, às vezes, sofre críticas quando a gente faz dublagem, seja de um jeito ou de outro, porque não sabem o que foi exigido pelo cliente. Eu lembro quando a gente fez o filme Parasita. O Parasita, ele tem um grupo que é de uma classe social baixa e um grupo que é de classe social alta. E foi um pedido do distribuidor, porque ali foi escolhido via teste, um teste geral, Brasil, quem quisesse participar, participava, e nós participamos e ganhamos, que bom, né? Mas eu me lembro que ele deixava muito claro que ele não queria que desse essa diferença clara de cultura e de poder aquisitivo na fala. Então, foi uma crítica que a gente recebeu, mas era um pedido do cliente. E esse cliente gostou tanto do resultado que depois ele exigiu que a gente fizesse um outro filme para ele. Então, vem muito do desejo do cliente. É importante entender isso. Às vezes a gente acha que é a empresa que fez, que tomou
algumas escolhas. E muitas vezes não. Muitas vezes você tem o cliente, inclusive via Meet, junto com você e falando, eu não quero desse jeito, refaz desse jeito. Tá? E temos ainda as vozes famosas que entram e que às vezes não são atores que fizeram. E isso é um desafio para o diretor de arte de um tamanho gigante. Porque o diretor de arte, ele precisa direcionar alguém que não é da área. É um dos maiores desafios que a gente tem. Então, tá. Então vamos lá, falamos até aqui de duas coisas. Vai me falando do tempo, eu não sei quanto tempo tem de palestra ainda. Tá ok? Tem quantos minutos que eu já usei? Ah, beleza, ótimo. Então vamos lá. Voz original, ok? E redublagem ou dublagem em nova língua, tá? Os dois ok? Dublagem em nova língua. Agora vamos falar de inteligência artificial. Não tem como a gente hoje chegar aqui e não falar do uso da IA para voz. Alguns aqui já devem ter experimentado, pelo menos. Já experimentaram fazer modulação de voz, trabalhar um pouquinho com voz e tal. Vamos falar do que eu estou vendo hoje e do que eu penso para o futuro, tá? Há 2 anos atrás, eu achei que eu já fosse chegar aqui e dizer assim, gente, está avançadíssimo. Nós vamos fazer milhares de coisas em voz com IA. Eu realmente pensei isso. Eu errei. E errei feio. Eu achei que a empresa já teria alterado muita coisa chegando aqui. A gente tem 2 pessoas que ficam por conta de pesquisa hoje, dentro da Scriptus. 2 nerdzinhos. Eu não sou nerd. Né? O nome do primeiro estúdio é Vader, mas foi só um acaso. Não fui eu. Né? Mas temos, eu brinco assim, vem cá, meu grupo, né? Eu sento ali e sinto muito essa proximidade com os meninos. Para criação de imagem, está muito mais rápido do que para a voz. Se a gente olhar até um VO3 e tal, isso que a gente está vendo essas piadinhas ali, vocês vão ver que as vozes se repetem, e às vezes é mais difícil ela ficar natural do que, e ainda se manter em frame a frame, do que a própria questão da imagem. Meu chute, entendam a diferença. Uma coisa é eu falar do que eu sei, me perguntar o trabalho de ator e tal. Outra coisa é eu falar do que eu vejo. Né? Então, eu falo sempre isso. Eu sou mestre em análise do discurso. Meu mestrado foi nisso. Se você falar para mim sobre o que o discurso significa, o que aquele tom de voz significa, minha área é comunicação. Mas, já até experimentei código aberto, IA de código aberto, mas eu experimentei, eu usei, diferente. Mas a minha impressão é de que o áudio, eles ainda não viram como uma grana tão alta quanto será o vídeo. Então, eles desenvolveram o vídeo primeiro. Isso significa que o áudio vai vir depois. Eu tenho pensado que talvez vá ser como aconteceu no cinema. Nós começamos com imagem, e aí depois começamos a colocar o áudio. Não é isso? Inicialmente, quando eles não conseguiam pôr áudio e vídeo juntos, era até um LPzinho, né? Aliás, tinha o pessoal que tocava no cinema, né? Depois colocaram um LP, né? Como se fosse um antigo que tinha que colocar play junto, né? Para poder ficar mais ou menos sincronizado o áudio. E só depois a gente saiu do cinema mudo e começou a trabalhar o áudio. Eu tenho visto um processo que me parece similar. Eu falo que a gente inova, mas retorna, né? O que a gente vê de voz hoje ainda não dá as nuances que você consegue dar com a voz humana. Porque se eu falo para você, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo, hein? Ah, isso é lindo. Eu tenho a mesma frase com nuances completamente diferentes. E isso é dado de uma forma ainda exclusiva humana. A gente não tem conseguido, nos melhores, e olha, eu já testei de tudo, chegar nisso. Mas aí vem o ponto. Nós, esse ano, perdemos um youtuber que dublava com a gente em português, que a gente faz, por exemplo, não sei quem gosta de basquete aqui, o Jesser somos nós que dublamos, por exemplo. O ZHC Craft, que é mais de...
faz arte e tal. Ele fazia dublagem com a gente, hoje a dublagem tá por IA. E tá ruim. E não tá ruim, tá muito ruim. Tem hora que até personagem vem trocado. A gente abre o YouTube para ver, tem assim, mulher com voz de homem. É nesse nível. Mas se a gente entender que vai melhorar, que está em processo de evolução, e as pessoas estão assistindo, está valendo a pena para ele, está ficando mais barato para ele, ele vai fazer. Não é uma coisa que eu acredite, eu até almocei com alguns advogados que vão palestrar, estava falando sobre isso. A gente teve uma lei que foi dublagem viva, aprovada há pouco tempo aqui no Brasil. Mas esse é o ponto. A lei que está no Brasil não vai afetar muito se a coisa já vem pronta de outro país. Entendeu? Se eu desenvolvi no Vale do Silício, mandei pronto. E aí eu já fiz em todas as línguas ao mesmo tempo. E se as pessoas estão utilizando e aceitarem, e não quiserem mais uma estrutura tão humanizada, um detalhamento tão humanizado, isso vai acontecer, isso é fato. Mas eu ainda acredito numa coisa híbrida. Por exemplo, eu falei para vocês que às vezes no Animático vem com aquela voz do desenvolvedor, que é péssima, né? O cara não é da área, uma coisa... A IA, ela pode te dar uma coisa mais rápida para você desenvolver. E aí depois você melhorar com o humano. Um outro caminho que eu acho que é bem interessante, que nos Estados Unidos já tem sido utilizado, é eu faço com o humano, mas faço com um humano só. Um ator. Por quê? Porque o ator você paga por cada voz criada. Então, se eu sou uma atriz que vou receber lá X para poder criar aquela voz, mais o tempo de processo que eu tenho, se eu estou criando e você está criando outra voz, e ela outra voz, e ela outra voz, eu tenho várias vozes criadas, isso vai ter um custo. Mas eu posso virar e falar, você vai criar as vozes desse projeto, tá? As personalidades, você pode fazer tudo com a sua voz, e eu faço modulação na IA. Especialmente se a gente pensar nessa tendência que eu vejo muito do realismo. Da voz menos caricatural e mais realista nos games. Então, eu posso gravar com um ator e essa voz ser modulada para outros timbres. Que a gente consegue fazer isso hoje com várias IAs. Né? O Eleven Labs é a mais famosa, mas a gente consegue fazer com várias IAs. Então, o que vai ser o futuro? Tudo que eu falar do que vai ser o futuro é conjectura. Não é real. É conjectura. Mas, eu acredito num trabalho híbrido. Não vejo IA como total substituta. Esse medo que as pessoas têm, não tenho. Mas duvido que eu vá chegar daqui a 5 anos e falar que a gente tem 11 estúdios entre Brasil e México. Eu acredito que haverá uma diminuição. Eu acredito que eu não vá precisar de 150 atores. Tá? Fizemos um teste outro dia bastante interessante. Eu peguei uma cena inteira e fiz 3 personagens da cena. E a gente foi fazendo modulação e alteração de voz daqueles personagens. Foi um processo, assim, muito interessante, inclusive como atriz, experimentar e perceber que, mesmo que eu faça todos os personagens, e não mude a voz deles, porque ali eu tentei utilizar a minha voz mais flat, no máximo eu joguei agudo e grave, mas a personalidade é diferente. Então, a personalidade de cada personagem me fazia dar algumas nuances. Isso realmente eu acho que vai ser muito difícil da gente ganhar da IA. Pelo menos por um longo período, tá? Ou seja, eu achei que ia ser mais rápido do que está sendo, e hoje eu vejo que a gente vai ter como um auxílio. Haverá substituições? Sim, se eu tenho baixo custo, não tenho grana, não tenho budget, a IA vai ser uma solução. Mas ela não é a única e não vai ser para tudo. Vai depender muito do objetivo de quem está desenvolvendo. Ela é momentânea. Pode ser que daqui a 6 meses eu pense diferente, porque eu vou ter que experimentar sempre. Se o meu objetivo é fazer uma voz mais flat, ela já funciona muito bem. Tanto que para narrações, sabe? Um NPCzinho, ela vai funcionar muito bem. Seja no game, seja no voice over, ela vai funcionar muito bem. Porque eu não preciso de todas as intenções. Ok? Até aqui tudo bem? Perguntas até aqui? Não?
Nenhuma curiosidade? Tá. Me perguntam muito, já que vocês não perguntaram, então eu vou falar um pouquinho e aí vocês me falam se vocês querem saber. Como que faz para ser um dublador? Ah, é essa a sua pergunta? Por que não fez? Por que não fez? Ok, vamos lá. Você tem um médico, tá? Vou falar um pouquinho do como ser um dublador e aí eu vou mostrar para vocês um sample de filmes, menorzinho, tá? Você tem um médico. E esse médico vai se especializar, por exemplo, em cardiologia. Então, você vai ter um médico, a formação dele é o quê? Médico. Ele é médico. E ele tem uma formação específica para ser cardiologista. Nós, que fazemos o trabalho de voz profissional, somos atores com DRT. O DRT é como se fosse o quê? O médico tem o quê? O que ele carimba? Um CRM, é um número. O ator tem um número de trabalho, que é dado pelo Ministério do Trabalho. Então, ele vai ter um DRT de ator, que permite a ele trabalhar como ator. Então, primeiro, ele tem que ser um ator. A primeira coisa para você ser um dublador não é ser um imitador. A pessoa procura a empresa e fala assim, eu imito o Silvio Santos, eu imito o Bob Esponja. Corta a pessoa, porque eu não preciso de gente que imite os outros. Já existe o dublador do Bob Esponja. Eu não preciso de alguém que imite o Bob Esponja. Eu preciso de alguém que crie quando chegar um Bob Esponja para ele. Perceberam a diferença? Eu falo que é uma diferença gigantesca. Eu preciso de pessoas que criem e não que sejam imitadores. Claro que a imitação, a gente sempre fala que o que está lá é um boneco. A gente chama de boneco. Quando é um game, eu tenho um boneco que eu vou fazer. É claro que a imitação me ajuda a exercitar modulação de voz. É indiscutível. Mas ser um imitador não é ser um dublador. O dublador ele tem que fazer no ritmo da cena, no sync, na emoção. Tudo isso é feito por atores, não é por locutores. Eu sou locutora também. Fui a voz da Vale muitos anos, mas né, estou no rádio, sempre estive em rádio minha vida inteira, mas locutor não é ator. Então, tem que ser ator. Mas todo ator pode ser dublador? Esse é o ponto. O DRT é a primeira coisa que ele precisa ter. Mas nem todo ator consegue dublar. Eu já tive atores famosaços que entraram para fazer teste no estúdio, passaram mal. Teve um que eu levei para o hospital. Porque ele entrou numa ansiedade, começou a suar frio, e aí a pressão baixou e ele caiu lá dentro. E um ator famosaço. Por quê? A dublagem, ela exige um processo muito grande. Se eu tenho um game que está em chinês, eu estou ouvindo em chinês, vendo uma imagem e lendo em português. E eu preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo. E eu não posso ensaiar em casa, porque tudo é sigiloso. Você nem sabe o que você vai dublar. Eu falo assim, você vai dublar um game hoje. A pessoa não sabe. É raríssimo a gente poder, inclusive, falar quais games nós dublamos. Dependendo do desenvolvedor. Porque se ainda, por exemplo, não saiu, você não pode nem falar que ele existe. Tem um monte de coisa, e às vezes demora. Tem processos que demoram 4, 5 anos para sair. Né? A gente teve uma visita esse ano lá na empresa, que eu estou com as fotos ali, e todo mundo, nós que somos atores, a gente estava todo mundo assim, ai, fulano está aqui. Mas a gente não podia, não pode, até hoje, as fotos estão lá, tem no meu celular, mas não pode divulgar. Não existem. Até a gente poder divulgar. Então tem todo um sigilo, a pessoa não sabe o que ela vai dublar. Tá? Isso significa, na prática, que ela vai ver uma vez, ouviu na língua que tiver e leu. E na segunda ela já faz. E às vezes ela vê estruturas de textos de uma página. E aí ela vai fazendo e ela tem que dar toda a personalidade, só de olhar a imagem. É muito rápido. Então eu falo que, do mesmo jeito que existe o cardiologista, existe o dublador. Ele é como uma pós-graduação do ator. E é a primeira coisa para a gente trabalhar com voz. Eu vou terminar com um sample de filmes, ok? Pelo menos para vocês verem vozes diversas, tá? Vou colocar um português, a gente faz, como eu falei, inglês e espanhol. Vou colocar um.
Ah, importante, olha, esse ano nós fizemos aquele primeiro que eu mostrei de animação, ele foi para cinema. E esse ano nós fizemos o Crônicas do Exorcismo, que é uma animação adulta, que também foi para cinema. Foi para todos os cinemas. Então, acho legal a gente poder destacar isso, né? Muita gente está aqui e nem sabe que isso é feito. Uma produção executiva de Morgan Freeman. Mas eu sempre vi minha vida como um conto de fadas. Você não quer uma casa? Eu tenho uma casa. Naquela rua? Não é uma casa. Não para uma menina de 12 anos. Oi, Alicia. Prazer em conhecê-la. Você disse que o pai dela está doente? E sofreu um trauma no cérebro enquanto servia no Iraque. Existem alguns gatilhos que dão início a episódios muito ruins. Tenho uma memória excelente. Eu posso recitar os melhores trechos de Homero ou... Mas ele não consegue dizer o que fez ontem ou mesmo hoje. Com licença, nós já vamos começar. Você cuidou de mim. Muito obrigado. Uau! Oxford tem especialização em falsificar documentos. Filho, estou orgulhoso de você. Como devo descrever a madame? Quer abrir a caixa preta comigo, madame? É um de nós agora. Ele está fazendo isso por você. É porque você matou meu marido. Família não tem a ver com laços de sangue. E sim por quem está disposto a sangrar. Quem vai viajar? Eu. E quem vai ficar com a guarda? Ele. Ou vocês entram em um acordo, ou as crianças é que vão decidir. Se já sabem se querem ficar com a mamãe... Ou com o papai? Com o papai é diversão e jogos, televisão até tarde e garotos em casa. Mamãe? Vou mostrar pra você o que eu sei fazer. Maravilha! Que tal um novo penteado? Vamos fazer essa crente parecer uma bruxa. Sim, um penteado de bruxa. Vem cá! Seu novo penteado. Será que você gostou? Família. Ele é profissional e está envolvido em espionagem. Se você não fugir imediatamente, vamos desmascarar. Aqui está uma passagem para a América. Eu te peço. Vá. Vocês reconheceram minha voz aí, alguns? Alguém reconheceu? Não? Something's got a hold on me. Isso, não, vamos. Passeou aqui. Vou só achar aqui para vocês, ó. Quer abrir. Ele está fazendo isso por você. Ó, eu faço essa mulher. Ele está fazendo isso por você. É porque você matou meu marido. Família não tem a ver com laços de sangue. E sim por quem está disposto a sangrar. Quem vai viajar? Eu. E quem vai ficar com a guarda? Ele. Ou vocês entram em um acordo, ou as crianças é que vão... Bom, espero ter ajudado um pouquinho a falar exatamente do tema vozes, além do jogo, né? Então, além do jogo, a gente trabalha a voz. Sigam os Criptos Bastidores no Instagram. Bastidor é bastidor mesmo. Vocês vão ver um monte de coisa, assim, no dia a dia do dublador e tal, e tem nossas festinhas. Vocês vão ver o último lá, a festinha de Halloween que a gente fez, que é anual, muito famosa. Aí tem alguns que se vestem, aí a gente só filma os que estão caracterizados, né? Mas a gente faz. Mas vocês também conseguem ver o diretor, o dublador. Se for lá em Rios, é só ir procurando, tá? As informações. E a gente lá também consegue respondê-los. Estou aberta a perguntas e eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado um pouquinho desse bate-papo.
Alguma pergunta? Essa questão de emulação ou modularização da voz, vamos supor, você quer interpretar várias... Você pode mudar o som de alguma forma. Isso, teoricamente, não seria considerado alteração por IA, eu diria. Isso a gente usa há tanto tempo. Vamos lá. A gente tem atores que têm uma modulação de voz maior, tá? Então, e tem coisas que você faz com mais facilidade. Por exemplo, eu faço muita voz demoníaca. Então, eu sou muito especializada em filme de terror, por exemplo. No canal do YouTube Boo, o nome já diz, né? Boo, que é um canal de terror. Tem muito filme de terror em que vocês vão ouvir vozes minhas, especialmente quando tem caricatura, sabe? Aquela coisa da vampira, né? E tal. Tem um até famoso que é uma comédia, que chama Delivery Macabro. Tem no YouTube de graça. E aí essa é minha voz, mas ela é toda classuda, ela manda, ela tem todo um... Então, tem atores que eles têm uma modulação maior. Eu não faço, por exemplo, criança, mas quem faz voz de menino, por exemplo, Crônicas do Exorcista, é uma mulher de 26 anos, que é a atriz que faz a principal do Crônicas do Exorcista. Que foi escolhido pelo cliente. Nem foi a minha voz preferida, mas foi a que o cliente quis. Então, também é interessante isso. Às vezes vocês criticam, eu sempre falo isso, não sabe... E você ouvindo a voz dela, ela está fazendo um menino. E, de forma geral, meninos jovens são feitos, por exemplo, por atrizes. Então, tem ator que tem muita modulação de voz. Tem ator que não. E tem ator que, mesmo com modulação de voz, a gente tem que colocar um efeito. Então, por exemplo, no que eu coloquei de animação no início, logo de cara, tem um demônio que tem um efeito de voz. Vamos a gente pensar no Darth Vader? Gente, eu amo Star Wars, então... É um efeito de voz. Aquilo ali sempre foi utilizado. A gente tem, desde que a gente começou a ter recursos, até na música isso já veio, né? O pessoal criticando e tal, quando a gente passou a ter recursos. E a gente tem esses recursos, e eles já são usados há muito tempo. A inteligência artificial é diferente, ela conseguiria, teoricamente, pegar um texto, e teoricamente não, porque é possível fazer isso, tá? Eu te dou um texto e ela faz o texto para mim. Eu dou o texto escrito, e ela faz o texto com a minha voz. Eu, por exemplo, treinei uma inteligência artificial com a minha voz para eu testar. E ela consegue ler textos que eu ouvindo assim a minha voz perfeitamente. E eu não li aquele texto. Ela consegue fazer com que eu fale em espanhol, com o meu timbre. Uma das coisas que pode acontecer no futuro é eu nem precisar dublar mais. Quer dizer, vai estar dublado, mas eu não preciso de um ator ali para trocar a voz. Porque eu, como atriz, fiz aquele filme e eu já assino direitos sobre minha voz. Então, a minha voz vai ser colocada em todas as línguas. Vai estar falando em chinês na minha voz. Entendeu? Aí, isso é inteligência artificial. É possível? É possível. É viável hoje? Não. Hoje ainda é mais caro do que pagar a dublagem inteira. Eu fui cotar com uma empresa que estava fazendo isso. Gente, tem muito tempo que eu estou olhando isso. Deve ter, foi logo depois da pandemia. Então, isso deve ter o quê? Uns 4, 5 anos. Eu cotei com uma empresa que, para a gente fazer uma modulação de voz na época, era $5.000. Era inviável. Então, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Enquanto não for financeiramente viável, não vai acontecer. O áudio hoje ainda não é viável. E a gente ainda não tem plataforma também para isso. Mesmo no Eleven Labs, eu tenho que subir áudio por áudio. Quando eu penso num filme que eu tenho, às vezes, uma fala aqui, outra aqui na track, eu não posso subir a track inteira, aquilo já fudeu o meu processo inteiro. Vai ficar mais caro do que fazer no formato tradicional. Ok? Ok. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de falar um pouco daquilo que eu amo, daquilo que eu vivo, e ainda falando junto com a... É tão legal, né, que é trabalhar, falar de voz, mas falar de voz para game, entendendo que a gente cria os nossos mundos também, né? Então, é fantástico isso. E a voz, ela é parte desse processo. Então, estou super feliz de estar aqui, agradeço demais o convite. Aguardo para a próxima.